Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos a mais um episódio da série Brasil, Razões para Acreditar. Uma iniciativa razoavelmente ousada que eu, Fausto Oliveira, trago todos os domingos aqui no canal de YouTube da RIB, da Revolução Industrial Brasileira, para espantar um pouco o nosso complexo de vira-latas, aquela ideia de que o Brasil está condenado a não ser nada, está condenado a não fazer nada, está condenado a não ser um país melhor, a nunca chegar a um bom lugar no que diz respeito à base material, à base cultural, à riqueza mesmo da experiência social do povo brasileiro neste território. Em algum momento nós precisaremos superar o subdesenvolvimento. E a série Brasil, Razões para Acreditar é um grande elenco de reflexões ousadas, audaciosas, que tentam pegar a discussão de desenvolvimento e levar para horizontes onde ela geralmente não costuma frequentar, né? Hoje o tema será a respeito da economia da saúde, mas que está para além do complexo industrial da saúde. O complexo industrial da saúde, com todas as suas possibilidades, e são muitas, né? Ele é uma parte daquilo que eu considero que seja a economia da saúde. Ao longo do episódio, vou tentar explorar um pouco de cada coisa, para tentar mostrar a quantidade e a qualidade de perspectivas que o país ainda tem na interface entre economia, progresso econômico, desenvolvimento econômico e saúde, como aquele direito que todos nós temos de gozarmos da vida no melhor das nossas condições físicas e mentais. Bom, considerando que saúde não é só a ausência de doença, saúde é toda uma condição humana, individual e também social de bem-estar, eu gostaria de abrir aqui o episódio lembrando o seguinte: a base material necessária para se fazer saúde, para se praticar a saúde, ela é bem maior do que simplesmente o complexo industrial da saúde. O que não nos autoriza de maneira nenhuma a ignorar a necessidade e a oportunidade também de intensificarmos as ações do Brasil dentro do complexo industrial da saúde como forma de reverter um dos nossos mais graves problemas econômicos, que é a desindustrialização brasileira. O complexo industrial da saúde ele é composto de vários subgrupos, não é? Dado que, evidentemente, é uma área industrial muito específica. O Brasil, por exemplo, ainda dispõe de um setor razoavelmente, medianamente complexo dos chamados equipamentos eletromédicos, não é? São os equipamentos médico-hospitalares que são usados em UTIs, são usados em consultórios. O Brasil, por exemplo, ainda fabrica equipamentos como os chamados ventiladores pulmonares ou desfibriladores, equipamentos eletromédicos, né? São sistemas elétricos compartimentados dentro de consoles, né? Com alguns circuitos integrados e controladores eletrônicos por meio de chips, que exercem funções. Pode ser uma descarga elétrica no coração, pode ser alguma função de medição interna. Então, assim, ainda temos uma razoável capacidade de produzir equipamentos que participam do complexo de serviços de saúde, e isso é significativo. Empresas como LifeMed, MagnaMed, o próprio esforço da WEG em fazer conversão industrial para produzir um ventilador pulmonar, tudo isso mostrou o esforço da Braille Biomédica em produzir o ECMO, que é o sistema de respiração externa, extracorpórea, sem intubação, que é uma espécie de pulmão artificial. Tudo isso são comprovações de que dentro do complexo industrial da saúde, na parte que diz respeito a hardware, a equipamentos eletromédicos, sim, temos capacidades ainda relativamente boas. Caberia, então, a um projeto que teria que considerar o Ministério da Saúde, teria que considerar o Ministério do Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação, teria que considerar a Embrapi, teria que considerar as universidades, as faculdades e essas empresas, caberia a um complexo institucional, a um grupo institucional montado para desenvolver melhor esse setor, né, desenvolver aí a proposta financeira, econômica, ambiciosa, a proposta comercial ambiciosa, né, que nos levasse para um outro patamar e que nós pudéssemos sonhar, por exemplo, em levar esse complexo industrial que temos hoje, que é capaz de produzir média tecnologia eletromédica, para chegar a ser um complexo industrial capaz de produzir os equipamentos realmente avançados, como, por exemplo, máquinas de ressonância magnética, ultrassonografia, esse tipo de equipamento eletromédico já bem mais sofisticado, naturalmente com muito mais valor adicionado e, portanto, com capacidade de gerar para o Brasil aquilo que a General Electric, por exemplo, e a Philips geram, respectivamente, para os Estados Unidos e a Holanda, nas suas divisões de equipamentos eletromédicos. E a Siemens para a Alemanha, só para ficar em 3 exemplos. Bom,
Aí temos essa parte, então, da economia da saúde. Mas temos também outras partes da economia da saúde. A segunda, que primeiro vem que em segundo lugar vem à cabeça das pessoas em geral, é a farmacêutica. Lógico, né? Não há nenhuma dúvida de que é um subgrupo muito importante do debate de desenvolvimento econômico a partir da economia da saúde. A farmacêutica brasileira, ela não é das mais desenvolvidas no mundo, mas é uma grande vantagem para o Brasil que ela exista, né? Resistiu à desindustrialização até agora. Na verdade, ela começa a se fortalecer num momento em que a indústria brasileira já vinha perdendo força através de um programa que foi relativamente bem sucedido do BNDES, do governo brasileiro, no início do século, chamado Profarma. E se nós hoje temos a capacidade de oferecer para a sociedade medicamentos genéricos a baixo preço, não é verdade? Dipirona sódica, anti-inflamatórios, pomadinhas de queimadura, esse tipo de medicamentos e alguns outros até mais sofisticados do que isso, deve-se ao fato de que nós tivemos um bom aproveitamento da lei dos genéricos, né, aprovada nos anos 90, com uma política industrial, que foi o Profarma, que estabeleceu um setor farmacêutico produtivo e ativo dentro do Brasil e hoje ele existe. Se hoje nós temos a possibilidade também de estar aí pleiteando transferências de tecnologia de vacina para Covid, esse tipo de coisa, se deve também ao fato de que lá atrás tivemos uma política industrial que foi bem sucedida, em certa medida foi bem sucedida, que foi o Profarma do BNDES. Deveríamos, na verdade, replicar o Profarma para levar a farmacêutica brasileira a um novo patamar, assim como poderíamos fazer a mesma coisa com a parte de equipamentos eletromédicos. Ocorre que isso também não esgota a economia da saúde e as imensas oportunidades que ela tem para desenvolver o Brasil. Hoje, o setor da tecnologia médica envolve também sistemas de digitalização da atividade médico-hospitalar. Tá? E nisso o Brasil tem, assim como muitos países também têm, enormes potencialidades. E caberia ao Brasil, com toda a sua população, sua juventude urbana interessada em tecnologias digitais, todos os seus desenvolvedores de software e as empresas que aparecem, né, entrar mais nesse mercado. Hoje, o Brasil tem assim uma espécie de pequena explosão de fintechs, que são empresas de economia digital, empresas provedoras de serviços digitais dedicadas à economia financeira. Ora, por que nós temos poucas, talvez poderia cunhar um termo aqui, health techs, né? Por que nós temos poucas empresas de economia digital, startups, etc., dedicadas a se associar com o complexo industrial da saúde, entendido no sentido amplo? Ora, nós precisamos ter os nossos próprios sistemas medidores, por exemplo, de fluxo sanguíneo, os nossos próprios sistemas predissores, né? Como é que é? Aqueles que podem predizer a condição clínica do paciente, que podem fazer leituras digitalizadas dos dados de paciente, fazer o envio e o armazenamento desses dados, sistemas de gestão de hospitais, etc, 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 que na economia brasileira ainda não estão completamente integrados a esse complexo. Existe esse potencial. O Brasil hoje forma algumas dezenas de milhares de profissionais de TI, de tecnologia da informação por ano, e a gestão de dados de saúde, a gestão de sistemas, né, a produção de sistemas que sejam capazes de fazer gerenciamento dos processos de saúde, sejam em ambiente hospitalar, sejam em ambiente ambulatorial, não encontra na economia digital brasileira contemporânea uma fonte fornecedora de vulto. Né? Precisaria que essa nova economia digital brasileira prestasse mais atenção a um potencial de integração com a economia da saúde, entendido como já uma perna moderna do complexo industrial da saúde. Mas, ainda assim, isso não esgota o manancial de oportunidades do complexo de saúde, entendido como um todo. Por quê? Ora, o mundo vivencia um problema talvez meio subterrâneo que, diante da onda de problemas gravíssimos que tomou conta do planeta nos últimos anos, esse é um problema que passou até a ficar meio despercebido, mas existe uma enorme quantidade de pessoas que, em função de lesões por esforço repetitivo, mas também em função do inchaço urbano, da ocorrência de acidentes, tanto quedas de pessoas na rua, como também acidentes de trânsito, como também o próprio fato da longevidade tá sendo aumentada ao longo dos anos, e isso gera na população mais idosa a ocorrência de necessidade de fisioterapia e reabilitação e recuperação de
esforços errados, tensões, lesões, etc. Isso tudo leva a um novo subcampo do complexo de saúde, da economia da saúde, que é a economia da reabilitação. Os serviços de reabilitação corporal, né? As fisioterapias, as cinesioterapias, as hidroterapias e tudo isso engendra dentro de si um grande complexo só para esse tipo de destinação, só para esse tipo de aplicação dentro do macro mundo da saúde. Ora, e aí você tem tanto a materialidade, né? Ou seja, os equipamentos, os pequenos artefatos, que são, eu sei, de baixa tecnologia, intrinsecamente falando, porém também são de alto consumo e tem uma certa vantagem competitiva em quem consegue produzir, porque em geral são feitos de plástico, borracha, metal, né, esses equipamentos, e madeira em alguns casos, né? Mas quando são bem feitos, com mais design, com um design de melhor funcionalidade, conseguem vantagens competitivas importantes e isso se reverte em maior valor adicionado, porque são conhecimento humano aplicado ao produto e, portanto, não deixam de ser uma indústria também razoavelmente sofisticada. Então, dentro dessa economia da reabilitação de pessoas, existe sim a possibilidade de a montagem de um pequeno complexo industrial de equipamentos para fisioterapia, equipamentos para reabilitação, que são indústrias onde o Brasil até tem base física para poder atuar, dado que são indústrias pouco intensivas em componentes de alta tecnologia, porém muito intensivos em conhecimento. E conhecimento nessas áreas não falta ao nosso país. E por fim, essa mesma área da reabilitação corpórea, da reabilitação física de pacientes em fisioterapias e todas essas terapias que eu estava mencionando antes, engloba a questão dos serviços médicos, né? É uma interface a mais que vários países se beneficiam, né? Que é a exportação dos serviços médicos hospitalares, mas principalmente médicos mesmo. Cuba, com todas as restrições comerciais que sofre, e também você pode condenar Cuba por toda a sua história, se você achar que Cuba não presta para nada e tudo mais, já que a discussão não é essa, mas o fato é, Cuba sofisticou a sua base produtiva a partir da ciência médica. A ciência médica é levada muito a sério naquele país e, portanto, virou um produto de exportação, ou melhor, um serviço de exportação. E o Brasil, com a Rede Sara, com outros centros de reabilitação, o Brasil acumulou um conhecimento na reabilitação física de pacientes que é relevante. E deveria ser entendido como parte de um complexo industrial de saúde, sim, numa faceta de tecnologia de serviços, uma faceta de prestação de serviços de reabilitação que o Brasil tem e é, sim, muito competente, tanto no sentido de receber pacientes de fora para prestar serviços aqui dentro, como também abrir filiais das grandes clínicas brasileiras fora do Brasil, como também associar isso como fator de demanda para uma potencial indústria brasileira de equipamentos para essas recuperações físicas, como também, ainda por cima, a possibilidade de exportar todo esse complexo para fora do Brasil no sentido da exportação de serviços. Então, eu acho que ficou claro, a partir dessa pincelada que eu dei aqui na questão da interface entre economia e saúde, como existem vários braços, né, dessa discussão. Cada um deles tem subdivisões, cada uma dessas subdivisões nos ilumina caminhos de oportunidade para que o Brasil possa vivenciar aquilo que eu defendo sempre aqui, que é uma revolução industrial brasileira, que seria um movimento de sofisticação da base produtiva brasileira a partir do uso e intensificação dos conhecimentos acumulados e das bases tecnológicas e produtivas acumuladas no Brasil ao longo da sua história para gerar uma nova condição de desenvolvimento socioeconômico para o país. A interface entre economia e saúde é sim uma grande razão para acreditar no desenvolvimento futuro do Brasil. E eu acredito que quem aí é médico, quem aí é fisioterapeuta, quem aí é enfermeiro, quem aí usa esses equipamentos sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fico por aqui, o Razões para Acreditar volta no próximo domingo. Pessoal, obrigado e até a próxima.